Bom, todo mundo sabe que o Homem-Aranha, ele sempre tem um final feliz. Mesmo com toda a dificuldade que ele acaba passando pela história, ele caindo, quem sabe até mesmo perdendo os poderes, perdendo pessoas muito próximas de sua volta, no final das contas, ele sempre tem uma aprendizagem e tem um final feliz. Qualquer história, até mesmo as histórias que eu trouxe aqui no canal, sempre tem um final feliz. Mas a história de hoje que eu irei contar pra vocês é diferente. Hoje eu irei te contar a história mais triste do Homem-Aranha, a mais conhecida e que literalmente coloca nós como protagonista da história. Não como o Homem-Aranha, mas realmente como um fã que tá dentro da história do Homem-Aranha. Para aqueles brancos falando aqui, eu Spider, e eu te desafio você ficar até o final desse vídeo e no mínimo não cair pelo menos um cíliozinho no seu olho aí até o final desse vídeo. Aceita o desafio? Então pega aqui na minha mão que agora a gente vai conhecer agora a história do garoto que colecionava o Homem-Aranha. A história mais triste desse personagem. Então chega de enrolação. Vai, Venom! A história nos inicia com um trecho do Clarim Diário sendo publicado. Nessa reportagem, é nos mostrado que existe um garoto chamado Tommy T. Henderson. Ele é um garoto de apenas 9 anos de idade. Ele é um garoto extremamente inteligente e que também tem um grande amor por Star Wars, gosta de esporte, de música, um monte de coisa. Um garoto muito fofo e simpático. Mas uma das coisas que ele ama mais do que isso tudo, o Homem-Aranha. Ele é apaixonado pelo Peter Parker, no caso, o Homem-Aranha. Literalmente, ele é o fã número 1 desse cabeça de teia. E uma das grandes coisas que ele sempre queria, desde que ele conheceu esse personagem pelos jornais, é que ele queria muito ver esse personagem frente a frente. E aí acaba que o Tommy tem uma grande surpresa, pois literalmente o Homem-Aranha aparece atrás dele fazendo uma visita. O garoto até fica estranhando, achando que é aqueles caras lá que faz festinha, que aparece nos últimos momentos de vida, assim, fica até estranhando. Mas aí, o Homem-Aranha, Peter Parker mesmo, aparece e mostra realmente suas habilidades, mostrando que ele realmente é o Homem-Aranha. E aí acaba que os dois fazem algumas brincadeiras, e aí eles começam a conversar. O Tommy fica deslumbrado pelo fato do Homem-Aranha estar lá, literalmente no seu quarto, sendo que é uma das coisas que ele sempre queria que acontecesse na vida dele, e ele fica maravilhado por isso. E aí, o Homem-Aranha explica que viu a reportagem sobre o garoto, que ele tem uma grande paixão por ele, e que ele queria ver o Homem-Aranha, frente a frente, no caso. E ficou muito surpreso por saber que ele era o seu maior fã no mundo, onde literalmente hoje em dia tem o JJ Jameson, que literalmente esculacha o Peter Parker, no caso o Homem-Aranha, até o final. Mas ele é uma das pessoas que mais se diferencia nesse meio de pessoas que odeiam o personagem. Mas acaba que também nessa conversa é nos revelado que ele não é apenas um fã do Homem-Aranha que gosta de acompanhar ele, mas também que ele é um grande colecionador. E aí vem o nome, o garoto que colecionava o Homem-Aranha. Esse título não é em vão, pois literalmente ele tem um baú que tem literalmente tudo desse personagem, do Homem-Aranha. Desde a primeira participação que ele faz no jornal, tirado lá pelo Peter Parker, e até mesmo filmagens da época que o Homem-Aranha era literalmente lutador. Quando o Peter Parker tava naquela fase de ego grande dele, ele acabou indo para um ringue de luta e literalmente sendo um cara que animava o pessoal de lá. Ele tem literalmente filmagens daquela época que ele era esse grande lutador. E vários objetos sobre o personagem que ele acaba tendo. E aí vemos toda essa sua coleção. O Homem-Aranha, como a gente também, fica extremamente impressionado como ele tem tanta coisa sobre ele. E aí o Tommy aproveita essa situação para falar com ele como ele conseguiu os seus poderes, como o Peter Parker, com o caso o Homem-Aranha, ganhou os poderes de uma aranha. E aí é nos explicado a história que a gente já conhece. Ele acabou sendo picado por uma aranha radioativa e a partir desse acidente ele acabou tendo força, acabou subindo pelas paredes, ganhando um sexto sentido, que é o sentido da aranha, e revelando para o garoto que ele não tem teia orgânica, mas sim que ele cria um mecanismo que lança a teia, tanto que até mesmo ele aproveita e mostra realmente esse mecanismo para o garoto. E aí acaba que o Tommy também faz uma outra pergunta. Bom, já que você ganhou seus poderes, por que você decidiu virar um super-herói? E aí é nos contado uma história que também a gente já sabe. Ele acaba contando uma história que aconteceu com seu tio. Ele acabou deixando o bandido escapar e acabou que quando ele deixou esse bandido escapar, alguns dias depois, ele acabou descobrindo que esse mesmo bandido acabou matando uma pessoa extremamente muito importante para ele. Não falou que era o tio Ben, mas falou que sim, uma pessoa muito amada por ele acabou morrendo. E por conta disso, ele acabou ficando triste e prometeu para si mesmo que nunca mais ia deixar que uma situação daquela acontecesse novamente. E aí começou a se tornar um herói. Mas aí, por conta dele contar essa história dele lá, acaba que ele fica bem mais triste, ele fica realmente sentido por lembrar de um trauma que ele tem no passado. E aí o garoto aproveita para tentar animá-lo, dizendo que ele não falhou em nenhum momento, mas que realmente, após a morte, ele acabou recompensando, ajudando as pessoas, fazendo ele ficar bem melhor e aceitar esse lado da humanidade dele. Mas acaba que já é tarde. E como todo garoto, ele tem que descansar, tem que dormir no horário para, obviamente, conseguir crescer
acontecer, coisa assim do tipo. E aí, acaba que o Homem-Aranha bota ele na cama e vai indo embora. E nessa passagem que ele tá indo embora, o Tommy acaba fazendo uma pergunta extremamente ousada para o Peter Parker, o Homem-Aranha, cara. E acaba falando que ele queria muito descobrir quem é o homem por trás da máscara. E aí o Homem-Aranha fala que não pode revelar a identidade porque, né, qualquer pessoa que, sã consciência, descobriu que o Homem-Aranha era o Peter Parker, acabou morrendo no final. Esse é um exemplo disso. E aí acaba que o Tommy revela que nunca vai revelar essa identidade pra ninguém, que ele insiste. E aí o Homem-Aranha fica comovido, e aí hesita e acaba realmente tirando a máscara, mostrando para o garoto, revelando que ele era o Peter Parker, o garoto, o homem que tira as fotos do Homem-Aranha, que trabalha para um Clarim Diário e revela a história, tio Ben, coisa assim do tipo. E aí o Tommy fica literalmente muito feliz por saber quem é ele, por a confiança que ele teve pelo garoto. E aí ele promete que vai guardar esse segredo para sempre. E aí acaba que no final da história o Homem-Aranha deixa o garoto lá na cama, enrola ele, e aí acaba que ele vai embora. Só que aí tem um momento que é o que mais deixou as pessoas mais assustadas e ao mesmo tempo emocionadas, que é que quando o Homem-Aranha sai pela janela, ele fica em cima de um muro, começa a chorar. E aí acaba que ele fica chorando, tal. E aí acaba que é nos revelado o que muro é esse que ele tá. E é nos revelado que onde o garoto está, ele está em um hospital para tratamento de câncer infantil. E é nos revelado que o garoto, que foi nos mostrado nessa história, no caso do Tommy Harrison, ele tem leucemia, literalmente um câncer muito agressivo. Ele é um dos cânceres, mas o próprio nome já diz, ele é um câncer extremamente agressivo. E aí o Peter Parker fica realmente muito sentido por isso. E aí acaba que ele sabe, através pelos médicos, que o garoto tem poucas semanas de vida. E aí sim, finalizando a nossa história. Meu amigo, essa história aqui é uma das histórias mais maravilhosas do Homem-Aranha. Não tem como se negar a falar sobre isso, porque ela realmente mostra, ela é linda, é fofa, é perfeita. O jeito que o Peter Parker é para as crianças, a criança do jeito que ela é curiosa, aquela coisa fofa, aquela pureza, coisa assim pro tipo que acontece, até metendo coisa pesada que é por causa de um assassinato que aconteceu no passado do Peter, mas mesmo assim mantém essa pureza e acaba que no final ainda tem essa pureza, mas é nos revelado que vai ter um final triste com aquilo. O garoto vai morrer e realmente ele morre. Tem esse desfecho que não é à toa que essa história se tornou a melhor história do Homem-Aranha. E também a história mais triste do Homem-Aranha. Amo nessa história e é por isso que eu sempre digo que essa história é a gente dentro dessa história. Porque, beleza, aí talvez deve ter alguma pessoa que realmente deve estar extremamente doente, mas realmente, quando a gente é fã desse personagem, Homem-Aranha, a gente realmente quer guardar coisas desse personagem, que a gente gosta, realmente daquela pessoa lá, e a gente se inspira nisso. Não é à toa que, não dá pra ver muito, né? Mas não vou acender a luz aqui, que eu decidi gravar esse vídeo com todas as coisas que eu tenho do Homem-Aranha. Tem algumas camisas que estão lavando lá, mas enfim, eu decidi realmente gravar, porque realmente essa é a história, que dentre tantas histórias do Homem-Aranha, essa é a história que eu mais me identifico com o personagem. Não pelo Homem-Aranha, mas pelo garoto, que eu realmente consigo me ver naquele garoto de, cara, eu também queria ter a mesma chance de ter. Quem aqui, pelo menos, pra ser sincero, era uma criança e não queria que o Homem-Aranha aparecesse na sua frente e vocês começassem a conversar e falar na cara dele, eu sei qual é a sua identidade secreta, eu sei que você é um cara que começa com P. O legal dessa história é que realmente é a gente ali, no papel daquele garoto, como fã, só que um fã que, infelizmente, vai ter um final triste. Eu queria muito saber da sua opinião. Existem também histórias tristes do Homem-Aranha, como o Homem-Aranha Azul, ou também aquela história da garota que morre de hipertermia por ser moradora de rua, mas isso é pro próximo vídeo. Mas agora, eu quero saber de você. Comenta aí embaixo o que você achou dessa história, qual é a sua opinião sobre ela. A minha opinião, como eu disse, eu já falei, é a gente que é o garoto nessa história, é maravilhoso, porque realmente essa é a reação que nós fãs teriam pelo Homem-Aranha. Não acreditaria que realmente era o Homem-Aranha, mas após ver ele fazer coisas de Homem-Aranha, a gente acaba acreditando. Enfim, mano, é uma história de aquecer o coração, mas também destrói o nosso coração no final dessa história. Queria saber de você, comenta aí embaixo, quero muito saber. E por favor, se inscreva aí embaixo para recomeçar esse trabalho que eu tive para trazer essa história e também para trazer mais vídeos sobre histórias e curiosidades sobre super-herói que eu tenho certeza que você tanto ama. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Te vejo então no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, falou e tchau. Break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never, you know I'm taking that crown from you. I ain't worried about your